Uma das palavras que nós temos mais ouvido nesses últimos anos, de maneira especial nesses últimos meses, quando nós estamos envolvidos com essa pandemia da Covid-19, é a palavra crise. Crise é a palavra que indica que nós estamos vivendo uma situação desafiadora, uma situação difícil e que uma decisão precisa ser tomada. Nós temos que fazer escolhas e nós estamos vivendo esse momento de maneira bastante acentuada. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma crise sanitária que envolve, portanto, toda a estrutura de saúde no nosso país. Nós estamos vivendo uma crise econômica, as pessoas não estão podendo produzir e algumas têm saldo financeiro para viver esse período, outras não têm renda nenhuma e isso está gerando uma crise econômico-financeira muito grande. Nós estamos vivendo um momento de crise política, não há entendimento entre o presidente e os demais poderes, os poderes judiciários e executivos, não há entendimento entre o presidente e os governadores. Então isso está gerando uma crise política muito séria no nosso país. E também podemos dizer que vivemos uma crise religiosa, na medida em que nós temos um segmento religioso que tomou a decisão de servir ao governo, de fazer uma escolha pelo governo, e nós temos um outro segmento que entende que a religião não deve estar a serviço de nenhum governo. E isso tem gerado muitos conflitos, isso tem gerado muitas discussões, muitas divisões, inclusive até mesmo relacionamentos entre pessoas de liderança religiosa por conta desse momento de crise religiosa em que a religião está casada com o Estado através de alguns grupos religiosos. Então, nós estamos vivendo um momento que temos diversas crises, uma crise suficiente, diversas, então se torna bastante complicado, mas nós estamos vivendo diante de diversas crises e eu estava lendo o livro de Josué. O livro de Josué, Josué é aquele que ficou no lugar de Moisés para liderar o povo de Israel para a sua caminhada até a terra chamada Terra Prometida. E no capítulo 24, há uma narrativa que eu considero bem interessante, porque ela aponta alguns caminhos para situações de crise, para momentos em que nós estamos vivendo situações de adversidade e que nós precisamos fazer escolhas. E o que eu percebi, e é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento, algumas coisas que eu percebi que são importantes para nós enfrentarmos crises, não é? E aí você vai ver a sua área de crise, eu citei crises na área da sociedade, você pode estar vivendo crises na área da sua família, na empresa, enfim, no seu trabalho. Mas aqui algumas palavras que eu encontro no capítulo 24, que pelo menos para mim servem como diretriz, digamos assim. Essas palavras são algumas palavras que servem como diretrizes para a minha maneira de enfrentar esse momento de crise. A primeira palavra, no verso 1 do capítulo 24, eu coloco que não há saída de crise sem ouvir o povo. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Então, observe aqui, a primeira questão a se observar é que não há como sair de crise sem ouvir o povo, sem reunir todas as partes envolvidas. É muito importante a expressão todas as partes envolvidas. Nós vivemos uma democracia chamada de representativa, não de participativa, mas de representativa, e, portanto, a negociação é feita entre aqueles que representam as camadas da população. Mas a complexidade da vida que nós vivemos
Nós temos percebido que a democracia representativa não está dando conta de atender a demanda da população, porque, principalmente nesse período de pandemia, veio à tona com muita clareza aquilo que só quem estuda, que lê, já sabia, mas agora está diante dos olhos de todos, que nós temos aproximadamente 70 milhões de brasileiros que estão dependendo de uma ajuda de R$ 600 por mês para poder sobreviver. Ou seja, para pagar transporte, alimentação, vestuário, saúde, educação, todas as despesas da sua vida dependendo de R$ 600. Faça a sua conta para ver o estado dessa população. E essa população não tem sido ouvida. Essa população é literalmente marginalizada. Dentre estes 70 milhões, nós temos alguns milhões que sequer registro de nascimento têm. E isso veio à tona nesse momento. Então, como ouvir essa população? Precisamos prestar atenção que não há como sair de uma crise tão grande como a que o Brasil está vivendo se nós não ouvirmos também estes 70 milhões de brasileiros. Então, chamar para ouvir, não é? Se você está com um problema na sua família, a primeira coisa que você faz é reunir-se com seu cônjuge, conversar, trocar ideias. Se você tem filhos já em idade que já tem, vamos usar a expressão juízo, já tem a capacidade de ouvir, de fazer julgamento e expressar a sua opinião, você reúne a família, ouve as opiniões, e ouvindo as opiniões encontra a solução. Não há saída de crise sem ouvir o povo. Sem ouvir, é essencial que nós pensemos, e sem ouvir o povo diante da crise que nós estamos vivendo. A segunda palavra que eu percebo no texto de Josué 24, é quando ele diz, nos versículos 2, nos versículos 2 em diante, nós encontramos então que não há saída sem uma boa leitura da história. Não há saída sem uma boa leitura da história. No caso de Josué, o que ele vai destacar é como Deus agiu na história. Então, quando eu coloco que não há saída para a crise sem uma boa leitura da história, é que nós precisamos olhar para o passado, fazer uma avaliação de como foi a nossa história de vida até agora, para que nós possamos entender o presente, aquilo que nós somos agora. Nós precisamos fazer uma leitura da história. E essa leitura da história não pode ser uma leitura falsificada, não pode ser uma leitura apenas daquilo que eu quero contar que agrada os meus ouvidos, ou que agrada os meus olhos, o que agrada o meu coração, a minha mente. Mas uma leitura da história significa estudar a história, ver o que aconteceu na história, inclusive contada por diversos ângulos, para entender essa história e saber onde nós chegamos. O que foi que Josué fez? Josué, ele começa, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos que ele destaca da história de Israel, quando ele reúne o povo e começa a olhar para a história. Primeiro, ele conta do desvio do pai de Abraão. Imagine como ele foi longe na história. O desvio do pai de Abraão. Nos versos 2 e 3 do capítulo 24, ele fala: há muito tempo os seus antepassados prestavam culto a outros deuses. E aí ele cita, inclusive, o pai de Abraão. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra do Eufrates. Ou seja, houve um tempo em que outros deuses eram seguidos, mas Deus agiu na história daquele povo e Deus tirou Abraão do meio daquela história para construir uma nova história. Depois ele cita o desvio de Jacó. Jacó e seus filhos, diz no verso 4, desceram para o Egito. Então enviei Moisés. Ele não entra nos detalhes se Jacó com os filhos foram para o Egito porque havia uma grande fome, havia uma necessidade. Ele apenas cita: Jacó e seus filhos foram para o Egito. Então eu agi na história através de Moisés. E Moisés libertou vocês do Egito. Depois ele vai falar a respeito da perseguição dos egípcios. Quando o povo estava saindo da escravidão do Egito, ele diz que os egípcios perseguiram, mas os seus antepassados clamaram a mim. Aprender com a história. Houve uma perseguição dos egípcios, mas o povo clamou a Deus e Deus ouviu.
naquele momento e uma nova história surgiu. Ele vai falar depois no verso 8 da pressão dos amorreus. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão, eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Novamente ele houve um momento de adversidade e eu agi. Depois ele fala da pressão dos moabitas, que se preparava para lutar contra Israel, mas eu não quis ouvir Balaão. Deus interfere novamente aí nessa história. E finalmente ele fala da pressão em Jericó. Ele diz que depois que eles atravessaram e chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra eles. E repete, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Percebe? Então, o que Josué faz é uma leitura da história. Uma leitura inclusive uma leitura que dá esperança. Uma leitura que diz, vocês viveram aquela situação, foram situações de adversidade, mas eu agi através dessa ou daquela maneira e vocês venceram os desafios. Então, é importante olhar para a história, aprender com a história, para que nós possamos encontrar soluções para o momento presente. A terceira palavra que eu encontro no capítulo 24 do livro de Josué é que não há saída sem reconhecer a realidade presente. É preciso que nós reconheçamos a realidade presente. Para reconhecer, temos que conhecer a realidade, entender a realidade. O que é que está acontecendo na área da saúde? O que é que está acontecendo na área da educação? O que é que está acontecendo na área da economia? O que é que está acontecendo na área da política? O que é que está acontecendo na área da religião? Nós precisamos tomar conhecimento do que está acontecendo para fazer um juízo de valor sobre esta realidade. E uma coisa interessante que no verso 13 do capítulo 24, Josué destaca que aquilo que eles tinham no presente era resultado de conquistas do passado. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Nós precisamos ter essa consciência do presente. Aquilo que eu tenho hoje é resultado de um trabalho que alguém fez no passado. Josué estava chamando a atenção do povo que aquilo que eles estavam usufruindo era de uma terra que eles não cultivaram, de uma cidade que eles não construíram. Eles receberam, eles conquistaram através da luta dos seus pais, de guerras que os seus pais fizeram, mas aquilo que eles tinham no presente era resultado de um trabalho do passado. Isso é muito importante. Aí vem a segunda palavra no verso 14, quando ele diz que o que nós temos deve ser mantido com integridade espiritual. Agora, temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então, observem que coisa importante, reconhecer que o que nós temos hoje é resultado de um trabalho do passado. A escola que você estuda foi construída por alguém. Os professores que te ensinam foram educados por alguém no passado. A casa que você mora, o prédio que você mora, foi construído por alguém, certamente no passado, com algumas exceções de alguém que construiu agora a sua própria casa, geralmente alguém construiu antes a casa. A estrutura sanitária, a estrutura de águas, de esgoto que nós temos, alguém trabalhou, alguém construiu, nós recebemos isso pronto. A democracia que nós temos hoje foi uma conquista de alguém no passado, alguém lutou para que essa democracia acontecesse. Ou seja, nós precisamos reconhecer que o presente, aquilo que nós temos hoje, é resultado do passado. Alguém construiu no passado. E se nós reconhecemos que aquilo que nós temos hoje é resultado de uma construção do passado, nós precisamos agora seguir a orientação da palavra que diz: temam a Deus, ou seja, vivam o presente, uma vida de reverência a Deus, uma vida de serviço com integridade e fidelidade. Ele não está falando aqui de religiosidade, porque a religião está casada com a política, infelizmente, e é preciso que você faça uma seleção para que você possa servir a Deus com integridade e fidelidade, apesar de
parte das nossas lideranças religiosas, apesar das estruturas religiosas, mas viver o presente temendo ao Senhor, servindo com integridade e fidelidade e jogando fora os outros deuses. Quais são os deuses que estão reinando em nossa vida? Eu tenho visto gente brigar por causa de Lula e de Bolsonaro de uma maneira que não brigaria por causa de Jesus, até porque Jesus não seria desse tipo de briga. Mas eu estou usando isso para você perceber que se tornam deuses da nossa vida. E nós precisamos jogar fora todos os outros deuses. Tudo aquilo que reina, que controla a nossa mente, que controla o nosso coração, para procurar conhecer Deus e conhecer e servir Deus com fidelidade e integridade. Integridade significa com inteireza, sem divisões interiores, servindo a Deus. Então, reconhecer que a realidade é resultado de um trabalho do passado e que para manter essa realidade começa com a escolha espiritual que nós fazemos. A escolha espiritual é decisiva. A quarta palavra que eu encontro aqui em Josué é que não há saída sem tomada de decisão. Não há saída sem tomada de decisão. Eu pego aqui o livro do meu amigo pastor Josias Bezerra, Liderança, quando o importante é o que importa, e ele escreve assim: decidir é de/cidir, cindir. Decisão é de/cisão, cisão. É corte. Quando decido por uma visão, separo a minha visão de outras visões. Assim eu estreito meu foco e enfoco o que não interessa à minha visão. Decidir por um caminho é excluir outros caminhos. Não que o meu caminho seja absoluto, superior, mas é o caminho que decidi adotar, pois quem anda por muitos caminhos não chega a lugar nenhum. Pastor Josias foi brilhante, dentre outras palavras desse livro, nesta palavra. Ou seja, não há saída sem tomada de decisão. Nós precisamos fazer escolhas. Olha o que Josué diz no verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos ao Senhor. É uma escolha. Ele não está impondo, ele coloca as opções. Olha, nós estamos diante de uma crise, você tem essa escolha. Você não pode deixar de fazer uma escolha. Nós estamos vivendo um momento da história do nosso país em que nós não podemos ficar sobre o muro. Nós não podemos pecar por omissão. Nós precisamos olhar a nossa história, precisamos olhar a nossa realidade, reconhecer aquilo que foi construído e nós usufruímos, aquilo que está sendo destruído e quais as consequências disso para o nosso futuro e fazer escolha e tomar decisão. Aqui na linguagem religiosa de Josué, ele dizia, vocês precisam fazer uma escolha. Ou vocês escolhem os deuses dos seus antepassados, ou vocês escolhem o Deus que tem nos tirado da escravidão do Egito. É uma escolha que nós temos que fazer. E nesse momento eu estou aqui trazendo para a nossa reflexão que nós estamos vivendo uma crise e nós precisamos fazer uma escolha. Não há saída sem tomada de decisão. É difícil. Tomar decisão desagrada. Quando eu escolho um caminho, eu me separo praticamente daquele que escolheu um outro caminho. É claro que se nós nos unirmos para dialogarmos e encontrarmos juntos o melhor caminho, é a saída ideal. Mas nem sempre nós conseguimos e temos que fazer uma escolha. Os irmãos se lembram do conflito de Paulo com Barnabé por causa de Marcos? Paulo não queria levar Marcos, Barnabé queria levar Marcos, e eles não conseguiram chegar a um consenso e acabaram se separando, sem briga. Houve lá suas discussões, mas cada um seguiu o seu caminho, lá na frente se encontraram novamente. Então, decisão gera cisão. Ou, na linguagem empresarial se costuma dizer muito comumente que não se faz omelete sem quebrar ovos. É assim, não há como muitas vezes resolver um problema, nós ficamos titubeando, ficamos tentando agradar a todo mundo, nem sempre conseguimos. E precisamos fazer escolhas. E por último, não há saída de crise sem um olhar
para Deus. Não há uma saída de crise sem olhar para Deus. Eu sei que nós temos crise econômica, crise sanitária, crise política, crise religiosa. Eu começo, não só por minha condição de pastor, né, mas por uma convicção pessoal. Eu tenho uma convicção firmada de que a espiritualidade, ela define todo o restante da nossa vida. A economia vai em rumos diferentes dependendo da espiritualidade de quem decide. A política vai em rumos diferentes dependendo da espiritualidade de quem decide. A família vai para rumos diferentes dependendo da espiritualidade de quem decide. A saúde, a educação, transporte, habitação, todas as áreas da nossa vida vão para rumos diferentes dependendo da espiritualidade de quem decide. É a espiritualidade que norteia a nossa vida. Observe, eu não estou falando da religião, da instituição religiosa. Eu estou falando daquilo que é abstrato, daquilo que tem a ver com a nossa intuição, daquilo que tem a ver com as escolhas mais profundas e subjetivas da nossa vida, que norteiam as escolhas da nossa vida. E quando eu digo aqui no caso de Josué, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no verso 16 o povo diz, longe de nós abandonarmos o Senhor, eu estou dizendo que não há uma saída sem olhar para Deus. E eu divido em duas partes esse último ponto. Primeiro, o Deus da história de Israel. Eu gosto muito de frisar o Deus da história de Israel para diferenciar, primeiro, do Deus de Israel. Porque se você fizer uma leitura da Bíblia, o Deus de Israel, se você pudesse pegar todos os versículos, colocar num programa de computador, para verificar quantas vezes o povo de Israel viveu, os textos que narram que o povo de Israel viveu longe de Deus, se afastou de Deus, não seguiu pelos caminhos de Deus, provavelmente você vai ter mais registro dos afastamentos do que da aproximação de Deus. Por isso eu não gosto de dizer o Deus de Israel, porque Israel, como povo propriamente dito, não foi diferente dos povos que nós conhecemos na prática em relação a Deus. Porque muitas e muitas vezes o povo de Israel preferiu seguir outros deuses no seu cotidiano. Então, primeiro eu destaco o Deus da história de Israel, daquilo que alguns chamam hoje politicamente o Deus de Israel. E essa é a segunda razão porque eu prefiro o Deus da história de Israel. Porque hoje existe uma guerra ideológica, uma guerra política em torno do Estado, da nação de Israel, e que as pessoas estão se relacionando politicamente com a nação de Israel como se a nação de Israel fosse o retrato do Deus a quem nós servimos. E isso não é verdade. Então eu prefiro usar a expressão, primeiro, seguir a Deus, o Deus da história de Israel, e não o Deus das pessoas que viveram na história de Israel, ou da nação atual de Israel. Segundo, quando eu penso em Deus como Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou falando de Jesus, o Jesus abracadabra. Eu me lembro de um certo padre que, antes da fama, ele tinha um programa na televisão e ele ficava com o texto na mão e ficava dizendo, Jesus, 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 Jesus. Ele passava uma hora na frente da televisão com o seu texto repetindo o nome Jesus, Jesus. É mais ou menos como se Jesus fosse um abracadabra. Não é isso que nós estamos dizendo. Como também quando eu penso em Jesus como sendo o Deus encarnado, eu não estou pensando o Jesus do The Family, Democracia Ameaçada, uma série que está disponível na Netflix, por exemplo, que conta a influência da religião nas escolhas políticas dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Jesus apenas como uma palavra simbólica de convergência das pessoas. Não. Eu estou falando de Jesus de Nazaré, o Cristo de Nazaré, o ungido de Nazaré, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então, nós percebemos aí esse Deus que se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré,
que em Jesus ele se revela naquilo que nós precisamos para conhecer qual é a sua vontade para a nossa vida, qual é o melhor caminho para a nossa vida. Eu gostaria, portanto, de convidar você, nesse momento de crise, a fazer uma escolha. Primeiramente, uma escolha espiritual. Eu quero convidar você a abraçar a pessoa de Jesus, o Cristo de Nazaré. Eu quero convidar você a conhecer nas páginas das Escrituras Sagradas a vida, os ensinos da pessoa de Jesus. Quais eram os valores éticos que esse Jesus abraçava? Qual foi o sacrifício que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário? Quem eram as pessoas com as quais ele se relacionava? Como ele se relacionava com essas pessoas? Porque eu acredito firmemente que se nós fizermos uma escolha, tomarmos uma decisão para seguir a pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo de Nazaré, o ungido de Nazaré, nós estaremos tomando a principal decisão, a mais importante escolha para que nós sejamos capazes de fazer escolhas corretas na área sanitária, na área de saúde, de economia, na área política, de educação, transporte, habitação, enfim, norteado pelos valores da pessoa de Jesus, que é Deus que se encarnou. Ali nós encontramos a imagem plena do Deus que nós cremos, do Deus que nós estamos seguindo. Quero convidar você, portanto, a fazer escolhas, a tomar decisões. Eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça, a orar ao Senhor, pedindo que Ele ilumine a sua vida, ilumine a minha vida, ilumine as nossas vidas, ilumine a mente dos nossos dirigentes políticos, dos nossos governantes, sejam de direita ou de esquerda, que eles sejam sensíveis para perceber o Evangelho de Jesus Cristo e não apenas se unir a segmentos religiosos. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar nesse momento?